Mas aí, seu Robson, diz aí pra gente como que surgiu a sua carreira aí na rádio, porque assim, é motivo, quando o Wilter falou, não, o Robson vai lá no podcast, eu fiquei, poxa, Robson, aí ele falou Laureano, eu fiquei pensando, pô, Bolota, cara. Bolota. Aí eu fiquei lembrando da época lá de juventude, que eu via bastante na Itatiaia e tudo mais, e assim, querendo ou não, o seu programa, cara, né, o programa que você tinha lá na oportunidade, ele realmente fazia diferença assim, geral, né, eu ouvia, minha mãe ouvia também, né, algumas pessoas ouviam, e assim, era uma coisa que alegrava a gente, cara, e eu queria saber como que surgiu toda essa questão aí do Robson criar de repente o programa do Bolota. Vamos começar lá de trás? Vamos começar do começo. Não, vem com esse negócio de começar de trás não, porque... Deixa eu te falar, esse negócio... eu comecei a trabalhar em rádio aos 17 anos. E eu comecei com esporte, como repórter esportivo, depois passei para narrador esportivo e narrei futebol por muitos, muitos anos. Aliás, eu narrei futebol, narrei vôlei, basquete, hóquei sobre patins, corrida de kart, principalmente futebol e o futsal, que na época era futebol de salão. Mas sempre tive programa em rádio também. E sempre tive vontade de ter um programa de humor, mas não tinha oportunidade. Eu sempre brincava muito nas transmissões e nos programas que eu tinha, levantando o astral, porque eu acho que a alegria, o bom humor, cara, ele cai bem em tudo quanto é lugar, menos em velório, né? Em velório já é mais complicado. Apesar que no velório o bêbado chegou lá, aí começou a olhar lá o morto lá, vem. Né? Aí o outro chegou, aí, quem é o morto? Eu acho que aquele está deitado ali no caixão, eu acho que é. Mas enfim, fraca, né? Também, fraca. Eu estou tentando, gente, Mas o que acontece? E aí, cara, eu trabalhei em várias emissoras de rádio, comecei em Petrópolis, né, Rádio Difusora, Rádio Melodia, depois Saquarema, Rádio Serra Mar, fui diretor de algumas emissoras de rádio, trabalhei na Rádio Wonder, Rádio Dunas, Rádio Rio, enfim. E aí, cara, pintou a oportunidade de vir para uma rádio que era um sonho meu, trabalhar numa rádio da grandeza, que é a Rádio Itatiaia, e tive o prazer, a satisfação de trabalhar por 22 anos na rádio. Comecei na rádio fazendo um programa que era um programa mistura de jornalismo, entretenimento e tal, que era às 8 horas da noite, de 8 às 9 da noite. E fazia folga também, fazia férias e tal. E aí, quando pintou a oportunidade de aumentar o meu horário para ser de 21 às 23, o Emanuel Carneiro, que é o proprietário da rádio, presidente da rádio na época, falou, o que você quer fazer no horário? Diz o que você quer. Eu falei, eu quero fazer o programa de humor. Ele falou, programa de humor à noite? Ainda ficou meio assim, mas me deu carta branca. E aí que começou, mas não era a Turma do Bolota, era o Noite Livre, que era o mesmo nome do programa que eu tinha de 8 às 9, né? Mas aqui, qual que era a esquina que você ficava? A esquina era a piada que eu ia fazer. Fazendo programa, pô? Cara, como é que você adivinhou? Não, eu fazia só por site. Aqui, eu fazia só por site. Eu não fazia programa de ficar na esquina, que é se expor demais, entendeu? Só. Pelo site... Hoje em dia é tudo digital, né? A pessoa, garoto de programa, achava lá, é esse aqui, pronto, então, né? Eu continuo fazendo, só que agora não é mais garoto de programa, é vovô de programa. Mas posso voltar a falar sério? Pode, desculpa aí. Eu cortou minha onda aqui. Mas o que acontece? E aí, cara... Noite Livre começou, era eu sozinho, o programa era eu sozinho, conversando com o ouvinte. De 9 às 11. De 9 às 11, pedindo a galera para contar piada. Só que eu senti que precisava de alguma outra coisa para eu brincar ali. Aí eu peguei a minha filha, que tinha 2 aninhos na época, a Johanna, e aí ela gravava umas vinhetinhas lá. Ela falava, um beijo para você, a outra, essa foi muito fraquinha, conta a outra, e brincando assim, né? Ô papai, eu tô com fome, tudo brincando. E comecei a inserir no programa essa vozinha dela de 2, 3 aninhos. Aquilo ele fez um tremendo sucesso. Muitas crianças que nasceram foram batizadas com o nome de Johanna, em homenagem à minha filha, mas muitos. Pessoal, cara, botei o nome do filho, que é um nome diferente, igual o Wilter, né? Tal, né? Mais bonito que o Wilter, de cá entre nós, né? Mas aqui, com certeza. Mas aí o que acontece? E aí, cara, começou a pintar uma empatia muito grande, né? Eu com a minha filha no programa e tal, e o programa começou com uma audiência absurda, mas ainda faltava alguma coisa. Aí eu peguei a produtora do programa e comecei a brincar, que ela era muito comilona e tal, mas ela não entrou muito na pilha do programa, ainda estava faltando outra coisa. Aí, cara, veio um cara chamado Leonardo Ângelo para ser o produtor do programa. E o Léo não falava nada, ele só atendia o telefone, brincava lá. E aí eu comecei, junto com ele, eu chamava ele para participar como produtor ainda, não tinha personagem. E aí uma vez eu lembrei daquele cachorro rabugento. Você lembra? Que aquela risada, né? Que não falava nada, só fazia... Aí uma vez a gente estava lá curtindo um samba lá no Prado, eu falei, cara, vamos fazer esse negócio, você vai entrar fazendo esse... E no final você fala assim, bolota.
Só isso que você vai fazer. E ele ficou um tempo só fazendo isso. Aí, de repente, uma hora lá, cara, ele soltou o ovo. No meio do negócio, é o ovo. Que negócio de o ovo? No meio da frase. E aquilo dali. Aí o personagem começou a soltar mais frases e falar, e foi um grande sucesso. Aí ele desenvolveu outros personagens também. Aí depois veio o meu amigo Mário Brito, com cadiquinho, com chocolate e tal, e tudo também no programa. Veio o Tarcísio de Castro, com o Titi, né, com o Canarinho, né, o marido da favorita e tal. O Marreco, quem que é o Marreco? O Marreco era eu que fazia, era o seguinte, eu comecei... Mentira, você fazia? Não, peraí, deixa eu te explicar. Porque tem uma ordem. Eu começava, quando a pessoa contava piada ruim, eu fazia assim, ó. Era o Marreco, falava só, piada ruim ou piada velha, o Marreco canta. Eu fazia assim. Só que eu não sei fazer voz de Marreco. E houve a necessidade do Marreco começar a falar. Ah, sim. Né? Aí, cara, como é que eu falava? Não saía. Aí o Leonardo Anjos soltou uma voz meio de Pato Donald. Ah, e aí foi criado o Marreco, né? A duas mãos, aliás, a duas patas, Marreco, pata, entendeu? Trocadilho? Sim, boa, sim, boa, sim, né? sim. Boa, mas o que acontece? Foi boa. Ninguém riu, mas foi boa. Mas aí o que acontece? Aí surgiu o Marreco também. E aí o dono da rádio chegava assim, ô meu filho, na reunião lá em cima, aqui, o programa tá muito bagunçado, cara. Tem lá um pato lá que fala, eu não entendo nada que ele fala. Eu falei assim, ô chefe, mas pô, um pato falar já é uma coisa absurda. Você ainda quem entendeu que o pato fala, pô, entendeu? Mas aí pegou e rolou, cara, e foi muito legal. Foram anos realmente maravilhosos. E o mais incrível, audiência absurda no horário de 9 às 11 da noite, concorrendo com novela, concorrendo Jornal Nacional. com o Jornal O Nacional. legal é que a galera tudo. ligava pra interagir, contar piada. Direto. Aí depois veio o WhatsApp, que aí melhorou ainda, porque além do gancho de você ter a conversa ao vivo, você tinha a gravação pelo WhatsApp, né? Pô, aí zoando, aí pintou o negócio. No princípio, o Bolota eu criei da seguinte forma. Uma vez, um operador soltou uma vinhetinha assim, ó. Não sei de onde que ele pegou aquela gravação, falou assim, era um japonesinho, falando assim, você que é o Bolota, né? Aí eu, que Bolota o quê, rapaz? Pô, eu sou sarado, pô, eu tô fortão. E aí toda hora ele jogava a vinhetinha, eu comecei a brigar. Aí o ouvinte começou a me chamar de Bolota pra ver eu ficar pé da vida. Aí eu fingia que tá me injuriado da vida, aí ninguém na rua me gritava, ô Bolota, Bolota o quê, rapaz? Sou sarado. Aí começou, aí pegou. Eu falei, se ficar puto, não tem jeito. Mas eu fingia, não nada, eu queria mais que a coisa rolasse, né? Que Bolota, que me chamar de Bolota, aí entrava tiro lá, xingando. Eu fingia que tava pé da vida me chamando de Bolota, mas eu tava gostando, né? E aí eu tive um site, uma época, era a Turma do Bolota, acabou o site, mas era um site de humor, site de piada, rolou durante uns 8 anos mais ou menos. E eu lancei o Bolota Show, que é essa casa noturna que eu tenho lá, também em cima do nome Bolota, aproveitando o gancho também de Bolota, entendeu? Mas enfim, então, hoje em dia, pô, vocês sabem, vocês me convidaram aqui, a gente está até comentando sobre isso, eu não estou mais em rádio, mas eu continuo com a Turma do Bolota, só que no YouTube. E tá massa assim demais, como vocês, cara. né? Tô acompanhando. Assim como vocês. Nossa, assim como ele. Assim não gozava na hora que eu falei assim como você fez assim com a cabeça. Né, cara? Eu falei aqui que eu sou um cara inocente, vocês não entendem. Eu percebi, seu jeitinho inocente, tá, né? Bota aquele dedinho na boca assim, carinha de inocente, assim. Olha lá, é inocente esse menino, né? Mas enfim. E, cara, e hoje, pô, eu levo a turma pra lá, não todos os que participavam, né? Outros continuam trabalhando na Rádio Itatiaia. Mas, por exemplo, o Mário Brito e o Cadiquinho, eles vieram comigo e outros convidados que estou sempre chamando lá, é o Leitão, é o João Lima. Titi. É uma turma bacana que a gente continua uma vez por semana, toda quarta-feira, 8 da noite. Aí tem a Turma do Bolota. Tem a galera, além de a galera que ouvia só, hoje em dia pode ver as nossas carinhas. Pode ver como é que vocês é bonito, tudo mais. Gente, é a maior concentração de homem feio por metro quadrado do planeta. É a Turma do Bolota lá no canal Robson Laureano. A galera tem que digitar canal Robson Laureano, aí lá tem também podcast, que é o Timecast, onde eu faço entrevistas mais ou menos sérias também.